Então, é, espero que já esteja aí sendo compartilhada. Tá? O Luiz me dá um retorno aí, verifica. Está tudo certinho? Tudo certinho. Tá ok. Então, vamos lá, vou lá para o... Certo. Então, é o seguinte, eu fiz uma apresentação em PowerPoint para abordar esse tema. Mas antes de chegar propriamente no tema, eu vou falar um pouquinho sobre o Leonardo, falar sobre a mãe, a astróloga Emma de Marchiville, e falar alguma coisa sobre o básico da astrologia, da teoria dela, para o pessoal poder compreender depois o que nós vamos ver na sequência. Então, vamos iniciar pelo Leonardo. Leonardo da Vinci, acho que quase todo mundo conhece, né? Foi um pintor, ele é muito famoso pelos dois quadros dele, a Mona Lisa e esse é a Última Ceia, né? Mas, na realidade, dizem que foi o ser humano mais inteligente que apareceu por aqui, porque ele atuou em várias áreas, foi cientista, engenheiro, estudou nessas áreas aí que nós estamos mostrando, aeronáutica, anatomia, astronomia, botânica, engenharia civil, né? Química, geologia, hidrodinâmica, geometria, matemática, etc, etc. Se bem que naquele tempo o conhecimento em cada área não era tão vasto como era hoje, mas mesmo assim dá para ver a diversidade de áreas que ele atua. Agora, uma coisa muito interessante, não se tem nenhum registro que ele tenha estudado astrologia. E, no entanto, pela observação que a Dona Emi, como era conhecida minha mãe, a Dona Emi fez, a gente vê uma sintonia, entre aspas, coincidência incrível entre cada signo, as características de cada signo que ela observou e o quadro o que foi retratado no quadro, que nós vamos ver detalhadamente um a um, tá? A Santa Ceia é uma fresca criada pelo Leonardo, né? Está lá no convento de Santa Maria em Milão, representa a ceia, aqui é a cena porque é a cena da última ceia de Jesus antes de ser preso e crucificado, conforme descreve a Bíblia, tá? Ele levou 3 anos criando essa pintura aí, que é esta daqui. Então, o que nós observamos aqui? Na realidade, esse quadro tem muito mais, vamos dizer assim, mensagens ocultas, né? Geometria sagrada, astrologia, uma série de informações que naquela época da Idade Média, muitas coisas não podiam ser faladas, porque senão a Inquisição caía em cima. E no quadro aqui, o que nós temos? Cristo no centro, temos 6 apóstolos à direita, 6 à esquerda e 6 à direita, tá? Cada um separado em 3 grupos. Vocês verificam que cada um tem um gesto diferente. Então, essas características justamente que nós vamos mostrar conforme a Dona Emi chegou nessa observação, tá? Então, antes de chegar no quadro, vamos dar uma breve, pequena introdução sobre astrologia. Inicialmente, o seguinte: sugere-se que a astrologia surgiu no 3º milênio antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, tá? Teve importante papel na formação das culturas, sua influência é encontrada na astronomia antiga, nos Vedas, na Bíblia e em várias disciplinas através da história. Até a era moderna, astrologia e astronomia eram indistinguíveis, tá? Começou a divergir gradualmente e essa separação culminou no século XVIII com a remoção oficial da astrologia do meio universitário, pois a astrologia era um conhecimento, inclusive, fazendo parte do currículo universitário, tá? E no século XX, agora, que retomou em algumas universidades nos Estados Unidos, inclusive,
e vagarosamente deixando de ser crendice, tá? Porque em função muito da influência da igreja, a astrologia é vista como crendice, superstição. E quem estuda profundamente verifica que não é nada disso. Então, nós não podemos falar do que nós não averiguamos e sabemos a fundo, né? Mas é o pensamento de grande maioria que é superstição. Mas agora, com a era de Aquários, chegando, mudando os tempos, nós observamos que a astrologia está ressurgindo com bastante força, né? E aí eu vou explicar qual é a diferença fundamental entre astronomia e astrologia. A astronomia tem a ver com constelações. O que são constelações? Eu não sei de onde que veio esse conhecimento, mas se pegou algumas estrelas no céu e se faz um desenho que diz que representa um certo animal, ou a balança lá, como no caso de Libra. Agora tem o seguinte, constelação na realidade é uma convenção, que constelação não existe, porque as estrelas não estão chapadas assim no mesmo plano, tá? Você chega numa e para chegar na outra tem mais milhares de anos-luz para frente, que é uma distância astronômica, né? Então, e tem outra coisa, tem constelações maiores e constelações menores. O que são essas constelações? Se considera que durante um ano o Sol faz na realidade a Terra que gira em torno do Sol, mas para efeito didático normalmente se fixa a Terra no centro e o Sol girando. Mas quando se diz, por exemplo, que o Sol está em Leão, isso quer dizer o seguinte, que olhando da Terra, a constelação que está atrás do Sol seria o Leão. Quando se diz que o Sol está em Áries, falando em constelação, não estou falando de astrologia. Quando se diz que o Sol está em Áries, astronomicamente falando, é que olhando da Terra, atrás do Sol, o Sol está transitando pela constelação de Áries. E outra coisa também, que os astrônomos combatem muito a astrologia, que diz o seguinte, há constelações que são muito grandes e outras que são pequenas. Então, se fosse realmente para a astrologia ter veracidade, teria que ter muito mais pessoas nascidas do signo correspondente àquela constelação maior, Escorpião, se não me engano, é uma delas, e poucas pessoas nascidas com o signo daquela constelação Peixe, se não me engano, uma constelação pequena. O que não se verifica, eu já vou explicar por quê. Então, resumindo, a astronomia tem o zodíaco sideral quer dizer relativo ao céu, e tem a ver com constelações, tá? E a astrologia? A astrologia não tem nada a ver com constelações, tem a ver com signos. E como é que chegaram a esses signos? Uma circunferência tem 360 graus, se dividiu em 12, e da cada setor são 30 graus. Então, na astrologia, nós temos o que se chama zodíaco matemático, em que está o círculo dividido em 12 partes correspondentes a um signo. Áries, Touro, Gêmeos. Aí que observa, então, realmente, sob o ponto de vista da astrologia, a ótica da astrologia, melhor dito, que a quantidade de pessoas nascidas em determinados signos é mais ou menos equivalente. Tá? E, agora eu vou falar ainda sobre um terceiro zodíaco, mas antes eu vou passar umas imagens aqui. Quem tem mais certa idade, as crianças hoje não têm muito esse conhecimento, mas a gente costumava brincar com peão. Peão é um objeto de madeira que a gente chamava com uma fieira, um cordão, e ele tinha um movimento de rotação muito grande e ficava parado, girando,
em torno do seu eixo. O movimento de rotação, que é um dos movimentos da Terra. O segundo movimento que o peão podia fazer, ele começar a se deslocar, que é um movimento de translação. Tá? E o terceiro movimento, à medida que ia perdendo velocidade, ele começava a cambalear, vamos dizer assim, ficava deitado e continuando girando, deitado, se locomovendo, e até parar, cair e parar. Esse movimento a Terra também tem, e se chama nutação. Esses três movimentos, a rotação, que é 24 horas, a translação, que são 365 dias, e a nutação são os movimentos que são considerados no estudo da astrologia. Agora vamos ver um pouquinho mais o que seria essa nutação. A nutação é o seguinte, observando aqui a imagem da esquerda, tem lá PNE lá em cima. O que quer dizer isso? O Polo Norte está apontando para um ponto lá no espaço que hoje é a estrela Polaris, tá? O Polo Norte fazendo essa projeção, então tem esse ponto que atualmente é a estrela Polaris. Só que ele vai se modificando e alterando. Isso aí se chama, por causa do movimento da Terra naquele que nós mostramos no peão, a notação, esse ponto vai se modificando através dos tempos. E com isso, aqueles dois pontos ali que tem na imagem à direita, equinócio de outono e equinócio de primavera, esse equinócio, o que é o equinócio? É aquele dia do ano, tem 2 vezes no ano, em que o dia e a noite são iguais. Tem o equinócio de outono e o equinócio da primavera. Tá? Então, o que acontece? Está aqui, ó. Ali tem o eixo, aquela seta em vermelho, seria apontando lá para a estrela Polaris. Então, o que acontece? Antes, aqui foi o nascimento de Jesus, onde está o mouse, tá? Daqui para cá, ó, dizer antes, esse giro que o eixo faz daqui a toda a volta são aproximadamente 26 mil anos, ou seja, 25.920 anos terrestres. É o que leva a Terra para dar esse giro completo. E aqui é formado um novo zodíaco, zodíaco matemático, vamos chamar de zodíaco cósmico, dividido em 12 partes, como naquele zodíaco anterior que nós mostramos, e cada uma com 30 graus correspondente a um determinado signo. Tá? Então, o que acontece? Para onde está apontando a seta, ou para onde está apontando o polo norte da Terra, enquanto ele está circulando aqui, a gente chama, nesse signo de peixes, a gente chama de era de peixes. Tá? Mais ou menos 2.160 anos. Agora ele está aqui nesse ponto aqui, se não me engano é 6 graus de peixes, e vai passar para aquário. Está bem na transição de peixes para aquário. Então, por isso que se chama era de aquário e era de peixe. Durante 2.160, vamos arredondar, 2.000 anos, a Terra ficou apontando lá para o signo de peixes no zodíaco cósmico. Tá? Agora, nos próximos 2.000 anos, na real, pelos números aqui, até o ano 4.320, vai se verificar a era de aquários. Agora tem uma coisa interessante. Minha mãe dizia assim, uma era só se realiza na próxima. Nós, durante 2.000 anos, estamos escutando, vendo, amai-vos uns aos outros. E se a gente observar a humanidade hoje, será que isso está acontecendo? A era de Aquários é dita era da fraternidade. Né? Então, é realmente quando vai se realizar, na era de Aquários, vai se realizar a era de Peixes. Então, esses 3 movimentos, a rotação, a translação e a nutação, que é esse movimento aí que eu estou mostrando, que são
segundo a teoria de luz e sombra da Dona utilizados no estudo do mapa astrológico. Tá? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a Emma de Marcheville, que criou essa lei da harmonia dos opostos. Tá? Ela costumava dar essa mensagem positiva: viver a nascer florescendo, lutar crescendo, frutificar semeando e fenecer, voltando à Mãe Terra e à luz nessa eterna transformação que é a evolução. Para quem acredita não é questão de acreditar, vamos dizer que acreditar. Para quem acredita em reencarnação, é isso que é o processo. Como numa semente, né? Nasce, cresce, germina, desenvolve, depois lança semente, morre, renasce, assim vai sucessivamente. E outra mensagem dela, essa aqui é importante, porque nós vamos falar de luz e sombra. Ela diz: a sombra não existe por si mesma, é apenas a ausência de luz ou de consciência. Isso aqui é importante, ausência de consciência. Com a expansão da consciência, nós vamos ampliando a nossa luz interior e vamos passando da sombra para a luz. Despertando nossas virtudes inconscientes, encontramos nosso ponto de equilíbrio, aprendendo a não culpar, mas a compreender. Essa é a mania de dizer que o outro é culpado, o outro é culpado. Cada um tem suas razões. A não ser revoltado ou infeliz, mas a conhecer a nós mesmos, ao nosso próximo, encontrando a harmonia da vida e religando-nos à fonte de luz. À medida que vamos expandindo a nossa consciência, nós vamos tendo esse processo de religação com a fonte de luz. Tá? Lei da harmonia dos opostos. Agora vou explicar qual é a base dessa lei. Tá? Em todo seu estudo de mais de meio século, isso aqui é importante dizer, ela nunca leu um livro de astrologia. Todas as conclusões que ela chegou foi por estudo próprio, análise, interpretação de milhares de mapas, perguntando para os clientes características de personalidade, questionando e fazendo no final uma estatística. E isso levou 50 anos. Então, é um conhecimento desenvolvido durante 50 anos, tá? Sem interferência externa, interferência que eu digo é sem leitura de manuais, livros, seja de qual cultura for. E ela chegou a essa seguinte conclusão, uma frase que ela repetia muito: não existe perfeição nem imperfeição, só o perfeito aperfeiçoamento. Considerando as leis imutáveis e a suprema inteligência que rege o universo, juntamente com suas observações, elaborou o que denominou teoria da luz e sombra, ou lei da harmonia entre os opostos. Segundo ela, a chave da sabedoria é nos conscientizarmos das forças, ou podemos chamar energias, que são passivas na nossa sombra, que é o inconsciente. A psicologia considera consciente e inconsciente, considerando essas em estado latente, pronta para serem desenvolvidas, buscando a harmonia e o equilíbrio com as energias na luz, que são aquelas que estão no nosso consciente. Então, as energias na luz, nós já vamos ver quais são as energias na luz, se refere ao consciente, e energias na sombra se referem ao inconsciente. Então, o que é esse negócio de luz e sombra? Aqui no centro nós temos o Sol, aqui a Terra. Então, como, por exemplo, olhando da Terra, se dizendo que está no signo de Áries, agora nós estamos falando astrologicamente, não estamos falando nada com consideração, é com signo. Quando se diz que o Sol está no
signo de Áries. Então, o que acontece? Está iluminado pelo Sol. Essas energias aqui estão na luz. Em compensação, o signo complementar oposto, que é o Libra, que nós estamos vendo em sequência, está aqui na sombra devido à Terra. Então, essas energias estão na luz, seria o consciente, e essas energias aqui estariam no inconsciente, na sombra. Tá? Signo na luz, energias, qualidades inerentes. Signos na sombra, aquelas passivas, são os desafios latentes que nós precisamos desenvolver. Tá? Nossa luta, uma encarnação, uma vida, conscientizarmos das energias passivas na luz, buscando a harmonia e o equilíbrio. Mais informações tem nesse livro dela ou no site, tá? Se alguém tiver interessado. E aqui é o seguinte. Então, lembra aquele zodíaco matemático, tá? É o círculo dividido em 12 partes, então daria esses setores, cada um de 30 graus. Tá? Isso aí divide o círculo, então, em 6 eixos. O primeiro eixo seria aqui, Áries Libra, aqui, primeiro eixo Áries Libra, o segundo, Touro Escorpião, o terceiro, Gêmeos Sagitário, o quarto, Câncer Capricórnio, quinto, Leão Aquário, e o último, Virgo e Peixes. Tá? E aqui, então, os signos complementares. Tá? Antes, deixa eu fazer uma observação. Essa astrologia que a gente vê na mídia, o horóscopo, todo mundo... tem muita gente que a primeira coisa que faz amanhã é ver o horóscopo do dia. A mãe dizia que aquilo devia se chamar mesóscopo. Mesóscopo porque se refere ao mês. E, na realidade, nós vamos observar, nós não temos só um signo. Na realidade, nós estamos imersos no nível, nós temos os 12. Tá? Nós vamos ficar na sequência, numa observação astrológica, o que atua no quê? Na mente, no emocional, etc. Então, naquele primeiro eixo, nós tínhamos Áries, voltando aqui, deixa eu ver. Aqui tem o Áries aqui, e o signo oposto ou complementar no outro lado seria o Libra. Então, nós sempre vamos pegar um signo daqui e o complemento aqui. O que nós vamos verificar é o seguinte, essas energias que estão quando essa energia que está na luz, nós temos que desenvolver essa que está na sombra. Eu tenho Touro na luz, eu tenho que desenvolver meu aprendizado de desenvolver o Escorpião. Se eu tenho Gêmeos, o aprendizado de desenvolver o Sagitário. E vice-versa. Se eu tenho Sagitário na luz, o meu desafio é desenvolver os Gêmeos. Tá? Então, assim, Áries, o complemento é Libra. Segundo eixo é o Touro Escorpião. Terceiro eixo, Gêmeos Sagitário. O quarto, Câncer Capricórnio. O quinto, Leão Aquário. E o sexto, Virgem e Peixes. Então, como que ela chegou a essa conclusão? Isso é muito interessante, que foi, nos estudos dela, ela não conseguia entender o que são signos, porque ela sabia que constelação não tinha nada a ver com aquele estudo que ela via que comprovava que a coisa batia, funcionava, mas o que são signos? Aí ela teve eu vou ser breve nessa história, que é numa outra palestra vou desenvolver mais, mas ela teve uma vez um aspecto lá no mapa dela que ela poderia, vamos dizer assim, tirar uma sorte grande que diz ganhar um prêmio na loteria. Normalmente as pessoas, vou comprar um bilhete, primeira coisa que eu tenho essa chance de ganhar um grande prêmio, vou comprar um bilhete. E ela disse assim, eu gostaria que neste aspecto, que é um determinado dia, uma determinada hora, eu conseguisse compreender o grande prêmio que eu quero, saber o que são signos. Tá? E quando estava chegando a hora lá naquele dia, ela estava no escritório dela estudando, olhando o mapa, o que são signos, e aí estava chegando a hora, ela não tinha
informação nenhuma, e como é que eu vou descobrir? De repente ela escuta a filha dela, que tinha acho que 9 anos, perguntar assim: mãe, o que são essas cores? E quando ela olha, a menina estava com um prisma no sol e o espectro. Aí ela, como tinha algum conhecimento de eletromagnetismo, ela disse o espectro. Aí ela sacou, teve um insight, né? E desenvolveu todo um estudo em cima de um ponto de luz que saem 3 cores: é o vermelho, o azul e o amarelo, que são as cores irradiadas, mas tem as cores refletidas. Então, uma cor irradiada aqui, que é o Áries vermelho, tem uma cor refletida aqui, que é o Libra. Então, ela fez todo esse estudo. E aí chegou à seguinte conclusão, que é uma coisa muito importante: signos são frequências, são energias frequenciais diferentes. E aí, se você pegar qualquer objeto, material ou alguma coisa que sutil, pensamento, seja o que for que você observar na natureza, concreto, abstrato, pedra, planeta, pensamento, seja o que for, por menor que seja o ponto, está irradiando luz. E essa luz, então, ela entendeu que se manifesta nessas 12 radiações. É um espectro da luz que se divide. A gente, com o prisma, pelas experiências do Isaac Newton, a gente simplesmente vê ele refletido numa direção. Mas imagina uma esfera, um ponto de luz, se refletindo esse espectro numa esfera. Em 12, aí não seriam nem setores, porque está num plano, não está no volume agora, né? Então, em 12 campos vibratórios de energias diferentes. Então, signos são vibrações, são frequências, são energia, tá? E aí que ela desenvolveu o estudo dela. O mapa astral é esse negócio aí, ó. Tem muita gente que não conhece. Olha isso aí, nossa, que coisa é isso? Mas para interpretar isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Você tem que ter ética, tem que ter conhecimento e responsabilidade. Porque eu já verifiquei coisas assim de pessoas falando cada coisa absurda, sem ter responsabilidade nenhuma, e a outra pessoa, normalmente, quando vem procurar um astrólogo, vem procurar e está, às vezes, desesperada ou procurando uma orientação, e a pessoa pega e fala uma bobagem. No mapa astral, a posição do Sol, o Sol está aqui, ó, esse símbolo aqui, reflete o mental da pessoa, como a pessoa, esse Sol aqui está em Câncer, esse que é o signo de Câncer. Esse mapa, inclusive, o desenho eu coloquei errado, ele está vendo que os números estão tudo virados para lá, né? A Lua, que está aqui, a Lua está em Áries, a Lua corresponde ao emocional. O ascendente, que é esse ponto aqui, que está em Áries, é o modo de agir, e o meio-céu aqui, que está em Câncer, que é esse símbolo, seria a meta. Só que, além de ter esses 4 pontos aqui, são importantes, mas você tem que ver todas essas linhas aqui, a triangulação, ângulos, você tem toda uma interpretação complexa. Então, por isso, a necessidade de conhecimento, ética e responsabilidade. Essa semana ainda fiquei me falar de pessoas que simplesmente fazem um mapa, distribuem um software e dizem: você pode cobrar 300, ganhar a vida com isso, sem conhecimento nenhum, sem responsabilidade, né? Antigamente, agora tem o computador, que é isso aqui, né? Tu pega, coloca os dados, o que tu precisa para calcular um mapa? Precisa do local de nascimento, que vai te dar a latitude e a longitude do lugar. Precisa a hora do nascimento e o dia. Por que precisa a hora do nascimento? Eu vou explicar isso aí. Nós temos os fusos horários, 24 fusos horários. Então, vamos supor que num determinado fuso, o fuso ali no Equador tem uma distância mais ou menos de 1.600 a 1.700 quilômetros. Então, a Terra está girando, o Sol está se deslocando. Vamos supor, quando o Sol entra naquele ponto
que se considera início do fuso de 3 horas. Então, enquanto o Sol estiver percorrendo aquele fuso que vai levar 1 hora, todas aquelas cidades, mesmo aquela que está a última, todas elas estão dizendo agora são 3 horas, porque estão dentro do fuso de 3 horas. Isso é o que se chama hora oficial. Mas para fazer um cálculo, a primeira coisa é você ver a hora local. Então tem que ver realmente quando a criança deu a primeira respiração, que é o horário que se calcula, onde é que estava o Sol, né? E se for pela hora oficial, vai dizer que está em cima da cabeça, na realidade não é. Estaria em cima, na vertical, para aquela pessoa que está lá no início do fuso. Mas numa cidadezinha no fim do fuso, é só 1 hora depois que o Sol vai chegar e ser meio-dia, por exemplo, né? Isso era feito, eu me lembro, com o que chama efemérides astrológicas, era uma calculeira grande, tudo feito na mão. A primeira coisa que ela ensinava para os alunos eram esses cálculos astrológicos. E era interessante que a gente calculava, entregava, está pronto, ela olhava assim e dizia, tem um erro. Eu sabia que tem um erro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tu coloca os dados no computador, dia, local e hora, e o computador já te dá o mapa astral direto. É só imprimir e aí interpretar. Então, finalmente, agora chegamos no assunto da palestra. Santa Ceia, simbolismo astrológico. Esse quadro aqui eu já mostrei antes. Como é que nós vamos mostrar a teoria da luz e sombra? Vamos ver aqui, ela chegou à seguinte observação. Esse primeiro apóstolo aqui nós temos 6, lembra? São um grupo de 3, mas um grupo de... Esse primeiro apóstolo aqui à esquerda de Jesus está correlacionado com o primeiro à direita. Tá? O segundo está correlacionado com o segundo da direita. E a sequência nós vamos analisar agora, de 1 a 1, Áries, Touros, Leonardo personificou, Áries, Touros, Gêmeos, Câncer, Leão, etc. Tá? Então, para vocês verem melhor aqui, ó, tá? Tem o quadro, aqui tem os signos, os nomes dos apóstolos, não sei se os nomes são esses mesmo, mas seria esse quadro aqui. Tá? Esse aqui seria o Áries, o signo complementar dele é aqui, o Libra, que nós vamos analisar agora. Eu observo que interessante, Jesus, a mão esquerda recebendo e a mão direita doando. Recebe pela esquerda, doa pela direita. E uma observação que eu vou pedir para vocês, observa aqui embaixo da mesa, tem uma série de simbolismos aí que eu não vou entrar em detalhe, tá? Mas só um que eu vou chamar a atenção. O único apóstolo que está com os pés na luz, esse está aqui, ó. O resto está na sombra. E esse aqui corresponde ao Peixes, que rege o signo, que rege os pés, né? Normalmente os piscianos têm problema com os pés, o sapato apertado, etc. Coisas desse tipo assim. Tá? Então vamos começar com o primeiro eixo. O primeiro eixo é o Áries. Voltando lá, agora eu vou pegar imagem por imagem, né? Nós vamos pegar 1 a 1, começando por aqui. Nós vamos pegar esse, o Áries, e depois correlacionar com o Libra, tá? Então aqui, o Áries. Olha, observa a figura do ariano aqui, representada na ponta da mesa. Pela posição das mãos, mostra a direção a tomar, iniciativa, a luz. O Leonardo colocou na cabeça, na testa, tá? A testa iluminada, defendendo a verdade. Líder é o que usa energia, incentivando a decisão, luta e iniciativa. É bem uma postura de que vamos fazer, vamos. Características: iniciativa, liderança, independência, mas também tem impaciência e egoísmo. Então, esse seria o Áries, tá? Então, aqui, o positivo Áries, eu, ação, verdade, liderança, independência. O que falta nele, aqui, ó, o que falta não, as ações que
corresponde a essa... Tem o positivo e tem o negativo. Né? O negativo é violência, egoísmo, impaciência e vaidade. Aí o conselho que ela dá, em vez de pensar no eu, pensar no nós. Agir com harmonia, liderar, colaborar. O que falta? Amar ao outro como a si mesmo. E rege no corpo humano a cabeça e o cérebro. Tá? Agora, então, vamos ver o Libra. O Libra é aquele outro lá, tá? Nessa posição aqui. Tá meditando, média, coordenador, colaborador, com as mãos entrelaçadas, inclinando a cabeça para evitar o impacto de Áries. Harmonia, justiça, beleza. Característica, harmonia, cooperação, beleza. Mas, aqui, ó, falta impor, o que para o Áries é tranquilo, e desequilíbrio, justamente por ficar a balança é sobe e desce, né, em indecisão. Então, aqui embaixo, nós vimos Áries antes, está aqui e aqui embaixo. O Libra positivo, pensa no outro, justiça, equilíbrio, harmonia, beleza, paz, cooperação. Mas o desequilíbrio provém pela falta de imposição do direito do eu. Conselho, tomar iniciativa própria, confiar em si mesmo. Isso que aqui é uma característica muito... Eu rio porque eu tenho isso aí. Saber dizer não é muito difícil, saber dizer não. Porque, às vezes, pessoalmente falando, vamos dizer, um casal que tem uma desavença. Ele vem e me fala algumas coisas, ela vem e fala, eu dou razão para os dois, consigo entender os dois. Então, não diz não nem para um, nem para o outro. Tá? Então, esse seria o primeiro eixo, e o corpo humano, os rins e o baço. Agora vamos para o segundo eixo, que é o touro, que é esse daqui, e o touro escorpião. Tá? Touro. Leonardo iluminou o pescoço, o cabelo espesso, semblante atento, a mão direita ergue-se num gesto de aceitar e obedecer o que o ariano fala, enquanto que a esquerda representa o ar de realizar. Característica: obediência, dedicação, mas teimosia. E isso aqui é básico, escravo do conforto. Tá? Então, aqui, positivo, taurinos. Ternura, dedicação, obediência, realização, fecundidade. E negativa, teimosia, porque quando empaca mesmo. Né? Escravo do conforto e suscetibilidade. Conselho, controlar o desejo, ter confiança na sua capacidade. Falta ter ousadia, ser insensível quando preciso. E no corpo humano, pescoço, glândulas endócrinas. Por isso aqui, a luz, o Leonardo colocou ali no pescoço, conforme nós vimos. E agora vamos para o famoso escorpião. Escorpião, Judas Iscariotes. Tá? Judas escorpião. Autoridade, organização, força criadora. Observando Judas, vemos que enfrenta e mostra a decisão batendo na mesa. Recua para fixar estudo conjunto. Na mão, segura o saquinho de dinheiro. Característica: autoridade, organização, domínio e ditadura. Opa! Aqui eu já passei os dois. Já tinha visto o touro, né? O escorpião aqui embaixo. Autoridade, domínio, escorpião, transmutação e geração. Negativo, ditadura, destruição, falta de domínio dos desejos. Conselho, ser constante no que quer organizar e autodomínio. Agir com mansidão, carinho e dedicação, que essa aqui é a maneira do taurino, a maneira do taurino agir. Mansidão, carinho e dedicação. O escorpião já é mais seco. Tá? Cortando baixo ventre, genitais, apêndice, intestino grosso. Eu queria falar um negócio do escorpião, deixa eu ver se eu me lembro o que é.
É, eu sempre falo no Judas, e agora, como nós estamos na época da Páscoa, vou chamar a atenção para um detalhe. Existe não sei se vou chamar de ritual, de evento, comemoração, seja lá, eu não sei como é que é o nome disso, mas é o que chamam de malhação de Judas. Malhação de Judas, hoje parece que não é tão divulgado, mas antigamente eles penduravam um boneco e ficavam dando um pau. Isso, inclusive, era uma demonstração de fé religiosa. Pegar o boneco lá e bater nesse boneco, na Páscoa. Agora a pergunta que eu faço, será que Jesus falou, vai lá e dá um pau no Judas, ou ele falou, perdoar 70 vezes 7? Uma vez eu dei essa palestra num local. Quando eu terminou a palestra, veio uma moça me dizer assim, nossa, essa palestra é a melhor que você fez. Eu não falei nada especial. Ela disse, não, sabe o que é? Eu era líder, vamos dizer, líder de torcida, eu era líder nessa história de malhação do Judas, sem organizar, e nunca pensei nisso daí. Era um evento, assim, era uma comemoração, entre aspas, né? Mas nunca tinha pensado nisso. E realmente, a gente tem que sempre a gente tem que pensar. Falando em termos de astrologia, eu já falei isso em outras palestras, quando a mãe dizia assim, se perguntasse se ela acredita em astrologia, eu disse, não, eu não acredito. Primeira vez que eu vi ela falar isso, eu disse, mas como que eu não acredito? A vida inteira eu vi trabalhando, estudando astrologia, e vem aí e diz que não acredita em astrologia. Ela disse, acreditar é você aceitar o que te dizem sem questionar. Ela falou, pesquisei milhares de mapas de pessoas, conversei, e o que eu falo, eu tenho conhecimento de causa. Eu estudei, eu sei do que eu estou falando, então eu não acredito. Eu tenho estatísticas que comprovam que o que eu estudei funciona, é a realidade. E eu usava a astrologia para o autoconhecimento, não para ficar prevendo isso ou aquilo. Se observa muito hoje, é muito comum, né, em revistas sensacionalistas, que astrólogo previu que fulano de tal, um artista, normalmente vai morrer, não sei o quê. Imagina como é que fica o artista escutando. Pode não acreditar, mas mesmo que não acredite, ou que não aceite, não vamos usar a palavra acreditar, mesmo que não aceite a astrologia, o cara vai ficar impressionado, né? Então, ela dividia, entre aspas, a astrologia em duas maneiras de interpretação. Uma, ela chamava de astrologia essencial, que é mais importante. É você pegar um mapa, isso é a teoria da luz e sombra, e você utilizar os conhecimentos que estão ali para autoconhecimento. Você saber quais as energias que você tem na luz e quais aquelas que você tem na sombra e nas quais você tem que desenvolver para atingir um equilíbrio. Isso ela chamava de astrologia essencial. E depois, então, tem a astrologia acidental, que é quando tu verifica, tem um dito assim, os astros inclinam, mas não determinam. Tem possibilidade de você verificar que numa determinada época tem uma tendência a tempestade, ou em alguma situação lá na tua vida. Mas não quer dizer que vai acontecer, porque a gente tem o livre-arbítrio. Mas essa seria uma previsão, ou predição, melhor dito, que não está vendo, está predizendo, está dizendo. Não podemos esquecer o livre-arbítrio. Tá? Então, muita gente se baseia nessa astrologia que ela chamava acidentes. Acidentes que ocorrem na nossa vida, que na real não são acidentes, são eventos que surgem na nossa vida para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. A natureza, o universo conspira a nosso favor. Nada
que acontece na nossa vida, por mais doloroso que seja, está fora de um contexto maior, que muitas vezes a gente não tem alcance do porquê. Muitas vezes ficamos perguntando por que eu, por que eu, por que eu, é com você mesmo, em função de atos de vida passada, ou dessa mesma vida, semeou, colheu. É simples, semeou banana, vai colher banana. Semeou, colheu. Então, tudo que acontece são efeitos gerando equilíbrios, né? Mas não quer dizer que não sejam doloridos, né? A nossa dificuldade é justamente nesse processo mais difíceis na nossa trajetória, de enxergar uma boa maneira você aprender o que eu tenho que aprender com isso, por que está acontecendo isso comigo, né? Mais tarde, quem tem mais idade, provavelmente já passou por situações assim, olha para trás num determinado momento que foi muito difícil, se analisar, vai ver que em função daquele momento difícil, ele despertou a consciência para isso, aquilo, ou seja, está no processo evolutivo. Vamos para o terceiro eixo, que é o Gêmeos Sagitário. O Gêmeos é muito interessante, porque ele olha para um lado e aponta para o outro, e é sempre dividido, tá? O movimento tem a ver com o movimento na mitologia grega, se não me engano, era o Mercúrio, que tinha asinha nos pés, era o mensageiro leve atrás, está correndo para lá e para cá, tá? Olha para um lado, aponta para o outro, mostrando a dispersão do movimento para todos os lados, querendo falar para várias direções. Característica, movimento, bipolaridade. Bipolaridade não é que o cara está não é o que se usa hoje, bipolaridade, que tem duas facetas. Não é que o cara é bipolar, assim, não é esse sentido. Intelecto, inteligência, dispersão e indecisão. Eu sempre me lembro, e aqui representa bem a dispersão. Está olhando para um lado e apontando para o outro. Tá? Tenho um amigo geminiano, assim. Um dia ele me falou um monte de coisa, falou. E no final ele disse uma palavra que eu comecei a rir, que era como se contestasse tudo aquilo que ele falou. Falou, e depois ele disse assim, ou não. Quando diz ou não, quer dizer, pode ser que seja todo do outro lado, né? Então vamos ver as características. O movimento já foi falado, bipolaridade, assimilação, adaptação e intelecto. Dispersão. Mas enquanto tiver duas coisas para ele se movimentar, ele se acha, ele entra em caos mesmo quando tem três. Tá? Indecisão, cleptomania mental, que ela falava, é que o geminiano tem muita facilidade, se ele olha uma coisa e já sabe, por exemplo, vê um artesanato ali, fica só olhando, analisando, e já sabe como é que faz. E às vezes o cara que o artesão não quer revelar o segredo, coisa assim. Isso que ela chamava de cleptomania mental. Tinha a facilidade de mentalmente roubar as ideias, vamos dizer assim, né? Imitação, nervosismo pela dualidade, porque não sabe se para lá ou se é para cá, para lá ou se é para cá. Conselho, canalizar para um alvo. Nós vamos ver que o Sagitário faz isso. Tá? Não copiar, metodizar. Falta pensar e obter uma constância, que é uma meta. Né? E aqui, ó, interessante, pulmão, nós temos 2 pulmões, 2 braços e o peito. Tá? E vamos para o Sagitário, que é o complemento, o oposto do Gêmeos. O Sagitário é este daqui, ó. Esse aqui, tem aqui, o corpo dele está aqui, ó, com uma faca na mão aqui. Segundo ela, seria o Pedro, né? Aquele que fez a lei da igreja, demonstra características Sagitário. Pensamento fixo no alto não é de altura, no alto de dimensão. A faca na mão representa a fera que está na parte animal. É superior, inclinada para ajudas ao ser humano em busca de avançar para frente, com a mão apontando para o divino. Característica, método, ordem, pensamento,
abstrato e dogmatismo. Interessante, o Sagitário é representado por um centauro. Para quem lembra o centauro, na mitologia grega, é um ser corpo de cavalo e cabeça e toque de homem, e com uma flecha, um arco e flecha. Então isso aqui seria a flecha, isso aqui revelando o alvo, a flecha apontando para um alvo. Isso aqui seria a parte animal do centauro. Então aqui embaixo, Sagitário. Lei, ordem, método, evolução, pensamento abstrato. Dogmatismo, pedantismo, negativo, conselhos. Estudar, observar a ideia dos outros, aprender antes de pensar. Facilidade de adaptar-se às circunstâncias. E no corpo humano, rezo, sangue e coxa. Como eu disse antes, todo esse material que eu estou passando aí, eu organizei em cima de anotações de aula, tá? Então eu não amplio muito assim o assunto por falta de conhecimento, mas isso aqui seria um resumo do que nós estamos verificando sobre a luz e sombra. Quarto eixo, Câncer, Capricórnio. Esse aqui, então, é engraçado, quer dizer, engraçado não dizer. O Câncer é regido pela Lua. Para mim, essa fisionomia aqui é uma Lua. Tá? Representado por um caranguejo também. Essas mãos aqui representam as patas de um caranguejo. Tá? Felipe é encantado pela fé, pela visão em Cristo, interiorizada pelos gestos que vêm a mim. Sensibilidade, tem muita sensibilidade, e como o caranguejo é passinho para frente, passinho para trás. Visão do amanhã e conserva o emocional de um ontem, representando a fé e a gratidão. Então, ele pensa no amanhã e no ontem, no amanhã e no ontem, tá? Aqui, amanhã, o ontem caracteriza emoção, fé, imaginação, passinho para frente e para trás, tá? Então, aqui, o positivo, amanhã e o ontem, tá? No amanhã, visão, emoção, fé e imaginação. No ontem, ir e voltar. Negativo, sonha demais, sonha demais. Comodismo, medo, passivo. Esse passivo, devido a passinho para frente, para trás. Vai, será que é, será que não é? Conselho, aproveitar melhor a oportunidade hoje. Aquela história do cavalo encilhado que passa uma vez, tem que pegar e montar. Passou, passou. O que falta para ele? Sonhar que pode ser útil, concreto. Confiar. O corpo humano, esôfago, estômago e o fígado. E o seu desenho, Câncer, ó, é todo redondinho. Tá todo redondinho, tá? E nós vamos ver o Sagitário, que é esse cara aqui, é esquelético, não sei se dá para dizer esquelético, mas gordinho ele não é. Mãos secas, ossos salientes, expressando isso. Enquanto um diz vem a mim, esse aqui diz longe de mim. Assustado pela responsabilidade, e ele representa confiança no hoje, aquilo que falta no Câncer. Hoje, confiança no visível, no concreto, responsabilidade, receio, medo, avareza e solitário. Tá? Então, Capricórnio aqui embaixo, positivo. Ambição, concretização, ele faz, hoje, vamos, faz. Confiança no visível, no que ele está vendo. A representação do Capricórnio seria a cabra montanhesa. Cabra montanhesa, aquelas cabras que sobem assim nos penhascos, não sabe como que ela não cai, aquilo íngreme, ela vai mas o que ela faz? Ela olha só para o pé dela, onde que ela vai colocar o pé. Não olha nem para frente, para não ver o que está faltando para subir, nem olha para trás para não ficar tonto e ver o que já subiu. Olha só ali no hoje, naquilo ali no concreto, tá? Negativo, então, do Capricórnio, ceder, medo por causa da incerteza, né? Receio, avareza, solitário, desconfiança. O São Tomé, né? Ver para quê? Ver para quê?
Conselho, não se prender demais no que vê. Então, é o São Tomé, procurar confiar no futuro e despreocupar-se. Falta-se leve procurar os encantos da vida. No corpo humano, articulações, joelho e a pele. O quinto eixo, o leão aquário. O leão é esse cara aqui. Também acho muito dizendo tipo para a gente, olha aí, estou eu aqui, cheguei. Então, braço aberto, coração ali. O leão atinge tudo que está ao seu redor, diz o seu próprio coração. Tem muito magnetismo, disciplina sobre os reinados, tem confiança em seu próprio poder e força. Se você vai numa festa e de repente vê um grupinho lá só dando risada, alguém no centro, pode ter certeza que o cara tem um leão forte, que ele é magnetismo, né? Irradia. Né? Característica atrai alegria, vida, disciplina, orgulho e preconceito. Se acha, né? Se acha, também tem isso aí. Nós vemos sempre que aquela história, não existe perfeição nem imperfeição, só um perfeito aperfeiçoamento. Ninguém é 100% isso ou 100% aquilo. A gente tem qualidades e tem falta de qualidades que a gente chama de defeitos. Mas que ela fala que é um perfeito aperfeiçoamento. Então, nada é para sempre o estático, tudo é mutável. Depende da nossa força, do nosso livre-arbítrio. Né? Não é o outro, tudo é nós que resolvemos. A gente tem essa tendência a achar que tudo é o outro é o mundo, é o governo, é não sei quem, mas a história é que tudo está dentro de nós. Se nós estamos resolvidos, os fatos externos não nos afetam. Então, leão ali, rei, atração, alegria, vida, governo, direção, disciplina. O negativo é porque se acha, né, o desportismo, orgulho e preconceito. Conselhos que ela dava dirigir sem pensar no sucesso pessoal. Tipo como está lá naquela, olha eu aqui para Jesus, né, braço aberto e tal. Falta ter um sol que brilha para o próximo. O sol que ele tem muito forte para ele mesmo. E, lógico, vai no corpo humano se relacionar com o coração e com a força vital. E agora vamos ver o aquário. O aquário é esse daqui. Ó. Né? Ele tem a sua experiência, forma a sua ideia própria, mas coloca as mãos no... Tem a ideia, mas sempre pergunta assim para o meu irmão, o que tu acha? Que é essa posição aqui das mãos. Né? Expressando uma inquietude aquariana pela incerteza do eixo. Agora são os visionários. Né? Normalmente, aquariano tem muitos são considerados fora da casinha, porque eles têm uma visão que os outros não entendem. Então, não, mas não é nada disso. Lá no tempo, no passado, o tempo vai ver que está tudo, era aquilo mesmo. Características. Liberdade, isso aqui tem a ver então com a era de Aquário. Liberdade, fraternidade, consciência cósmica. Mas vai ter que cuidar para não virar em anarquia e em anarquia, que é recém-sucesso é pessoal. Tá? Então aqui embaixo o Aquário. Irradia liberdade, fraternidade, consciência cósmica. Isso aqui que era de Aquário. Tá? Que é a regra de peixe. Negativo, eletricidade, explosão, explode, né? Tempestade, anarquia, receio e insucesso. Disciplina, ter confiança na sua própria consciência e originalidade. Porque, às vezes o cara tem tanta sensibilidade ou visão, né? Que às vezes o cara fica, será que ele mesmo se questiona? Falta impor disciplina, normalmente são disciplinados, saber ser rei da sua originalidade. O corpo humano, aqui lembra que eu falei, aqui também, o aquário também rege os pés, né? O Mores é a vida psíquica. Mas o peixe é que é forte, o que nós vamos ver. Então chegamos no último eixo, que é esse cara aqui, Virgo Tomé. À esquerda de Cristo está Tomé.
à procura da sabedoria. Demonstra inquietação, procura do aprender mais. Levanta o dedo querendo averiguar e constatar. Isso aqui é um gesto muito característico de virginiano, quem tem um virgem forte no mapa. Né? Porque às vezes assim, não é porque o Sol está em Virgem que o cara é virginiano. De repente, lá no mapa dele tem uma tremenda concentração de planetas, Lua e outras histórias no signo de Virgem, mas e o cara, vamos dizer, é Leão, sei lá, outro signo, mas ele tem uma concentração forte de aspectos, de planetas num outro signo, aquele que vai predominar. Então, quando o cara fala virginiano, não é só o cara que nasceu no signo de Virgem, lá, segundo aquele zodíaco matemático, mas quem tem uma concentração forte de planetas e aspectos relacionados à Virgem. E a mãe dizia assim, até para Cristo ele aponta o dedo, de tão crítico que é. E tem outra coisa característica muito forte no virginiano, é o seguinte, você apresenta para ele, eu dou muito esse exemplo, que eu trabalhei muito com tecelagem manual, então eu vi aqueles tapetes orientais, lindos, com um monte de detalhes, uma coisa impressionante. Você vê um tapete imenso, com uma quantidade de cores, desenhos, e lá na pontinha, de repente, tem um negócio que tu diz, pô, isso aqui, o cara usou a cor errada, ou fez uma coisa errada. O virginiano vê um tapete daquele lindíssimo, a primeira coisa que ele vai ver é aquele, entre aspas, defeito lá. Não vê, ele se perde, não vê a beleza do conjunto porque se fixa no detalhe. Às vezes se fixa numa coisinha que ele viu lá e deixa de analisar de analisar e todo o resto, né? No caso desse já falando em tapetes, eles fazem isso de propósito porque eles dizem assim, perfeito sou Deus. Então eles fazem toda aquela beleza com detalhes, desenhos, cores, etc. Lá no cantinho faz uma coisa diferente para não ficar perfeito. Né? Características, análise crítica, muito crítica, né? Muito crítico, muito crítico. Está sempre apontando o dedo, mais isso, mais isso, mais isso. Esquece de ver o resto, né? Que é o que o peixe vê o conjunto e se esquece do detalhe. Né? Então aqui, análise, movimento, aperfeiçoamento, crescimento positivo. Negativo, crítica, visão curta por causa disso, porque só vê aquilo ali e não vê o resto. Falta de constância nas realizações, imperfeição e inquietação. Procurar a luz que está atrás da sombra. Isso aqui é muito importante. Onde tiver uma luz, a mãe uma vez falou assim, onde você encontrar uma sombra, procura a luz que está atrás dela. Que não existe sombras se não tem luz. Sempre atrás tem a luz. Tá? Não te criticar seu irmão na vida, confiar nas forças invisíveis e perfeitas. Tinha uma oração nos índios, se não me engano, Sioux, que diz assim, meu pai, não é bem essas palavras, mas é mais ou menos, meu pai não deixa que eu critique meu irmão sem andar 7 dias nas sandálias dele. O que está querendo dizer com isso? Que andando 7 dias nas sandálias dele, você vai entender o porquê, o comportamento, procedimento daquele dono daquelas sandálias, né? Corpo humano, órgãos digestivos e intestinos. E vamos para o último, que é o peixes. O peixe, lembra que o peixe, o elemento do peixe é a água, né? E nós estamos na terra. Então, o peixe normalmente tem muita sensibilidade e às vezes dá para dizer assim, está sempre fora do ambiente, assim, porque o desafio do peixe é colocar o pé no chão, tá? Que o elemento dele é a água, pé na terra, melhor dito. No fim da mesa está um Bartolomeu, que ocupa a posição de peixe. É tranquilo, muito tranquilo, visão ampla, enxerga longe, sente, imagina, penetra pacificamente na razão de tudo. Isso é a sensibilidade. Muito místico, onipresença, lentidão nos movimentos. Porque vai devagar, vai sonhando, muito sonhador. Tá? Então ele olha o conjunto
e às vezes vão ver o defeito, que é o contrário do que o virginiano fazia, né? Então, aqui embaixo, ó, peixe positivo. Misticismo, universalismo, onipresença, mundo perfeito. Falta. Estabilidade emocional, lentidão nos movimentos, sonhar. Isso aqui é o negativo, né? Conselho, realizar o que sonha, porque sonho muito. E ter senso do real, é cair na real, não ficar só sonhando. Viver a perfeição na aparente imperfeição, tá? Realizar sem sonhar demais. E aquilo que eu tinha falado lá no começo, que o Leonardo, o único apóstolo que tem os pés na luz, no quadro da Santa Ceia, é o que representa o pisciniano, que é o Bartolomeu, que é esse daqui assim. Tá? Tem muito mais simbologia em várias coisas, e de geometria sagrada também, mas eu não vou entrar nesse detalhe, primeiro porque não tenho tanto conhecimento assim, e não é o objeto dessa palestra. E para encerrar, uma mensagem da Dona Emília. Nossa vida é crescer, florescer e amadurecer para dar os frutos. É bipartir, lutar e vencer, que nem uma semente. Não podemos chegar ao fruto sem passarmos pelo azedo e amargo. Feliz é aquele que no período azedo e amargo da vida não esquece a beleza das flores já colhidas, continuando a cultivá-las no seu coração, mantendo sempre a gratidão da beleza e experiência vivida, estimulando a esperança e a doçura dos frutos a alcançar. Não há bens materiais que nos tornem seguros se nós não termos essa facilidade dentro de nós. Como falei antes, um pouco mais ampliado do que eu falei aqui, tem esse livrinho dela, Luz e Sombra, que são anotações de aula, e a gente está no processo de edição de um segundo livro, 40 anos depois da passagem dela. E nesse site aí vocês também podem ter bastante informação sobre esses ensinamentos dela. E aí, a figura. É isso aí, pessoal.